No Brasil, a gente é um dos líderes, né, em tributos não devidos. Isso é assustador, né, cara? É. Agora, olha aqui, me dá uma luz sobre isso. Quando uma empresa, por exemplo, vai lá e manda receber uma coisa que não é devida de uma pessoa e ela paga, a empresa não tem que pagar em dobro para a pessoa? Aí fora a multa, fora juros, fora o nome, né, O no Estado, mercado. quando ele faz isso com muita frequência e me parece que algumas vezes até por oportunidade é vantajoso para ele ter esse tipo de ação. Não tem nada que a gente possa fazer contra o Estado? Olha, que demais. Eu estou me sentindo aqui numa pós-graduação de direito, uma sabatina jurídica aqui. Não, essa é Não, foda, mas sei, mas você sabe que não tem tudo a ver. De novo, sua pergunta é super pertinente. Qual que é a história de país, não só do Brasil, de países de terceiro mundo? Ou países em desenvolvimento agora. Desenvolvimento. Em desenvolvimento. O problema é assim, incompetência da administração, da gestão pública. Pouco importa o partido. Uma história seguida de incompetência da gestão pública, não está conseguindo gerir, cria um tributo, aumenta o tributo. Por isso o Brasil é recordista. É o recorde mais triste da história. Tirando os recordes de fome, de doença e tudo mais, é um recorde do ponto de vista de cidadania, diz que é o país que teve mais normas tributárias declaradas inconstitucionais. Portanto, o empresário de verdade ele tem que pensar, quando surge um tributo, ele tem que consulta. Consulta pega a segunda opinião. Né? Será que eu tenho que pagar esse tributo? Será que esse aumento do tributo é devido? Será que eu tenho que pagar esse ano? Será que isso não pode ser cobrado só no outro? Quer dizer, tem uma série de coisas para eu ver e ver se efetivamente faz sentido. Por quê? País de terceiro mundo, Estado, município, União, jogam a rede. Eu acho que nem joga a rede, eu acho que passa de arrastão. Passa de arrastão. Aí o que acontece? A gente cai naquela realidade. O empresário pequenininho, o MEI, ele nem sabe se ele está certo ou não. Pô, está chegando uma cobrança, o Estado nem ia me cobrar errado. Cobra e paga. O município não é... Gente, vocês estão me fazendo lembrar, o fato de ser professor, eu vou lembrando também de algumas coisas. Taxa de iluminação pública, não sei se vocês já tinham, se chamava TIP. Então era assim, os municípios cobravam a taxa de iluminação pública, você tinha que pagar porque tinha iluminação pública na sua rua. Só que para cobrar taxa, a taxa é um serviço que o Estado, o município e a União prestam para o contribuinte, específico e divisível. É um serviço para mim. Então, por exemplo, eu vou licenciar o meu carro. É licenciamento do meu carro. É um custo de um serviço que é feito pelo Estado para licenciar o meu carro. Eu vou fazer uma limpeza do seu terreno, uma limpeza do meu terreno. Vamos lá, iluminação pública, está lá no poste. Sou só eu que moro em frente ao poste que usa aquela iluminação? Ou aquilo ilumina para os meus vizinhos? Ou quem pra passa, vocês vão lá me visitar. Agora não viramos mundo. amigo, agora vocês vão ter que me visitar. Estou esperando vocês lá, vamos tomar uma cervejinha. Vocês não vão ter benefício da luz pública ali também? Então, nitidamente não era uma taxa. E era inconstitucional. O que os municípios faziam? Vamos jogar essa taxa. E vamos jogar outras taxas. Gente, às vezes pequenininha, jogava uma taxa de R$15, de R$20. A TIP era mais cara, mas jogava. A TIP foi declarada inconstitucional. O que aconteceu? Imagina até lá o que você não se arrecadou de tributo inconstitucional. Mas será que você vai entrar com uma ação para pedir de volta aquele valor que era pequeno? Será que vai compensar e aquilo vai demorar anos e depois vai ser pago em precatório? Que é outra tristeza no Brasil. Então, na verdade, por isso é que, na dúvida, consulte antes. Bom, mas o Estado, o município, a União cobraram errado. Será que eles não tinham que ser punidos? Tinham. Com certeza. Sim, ainda mais se tinham consciência que estavam fazendo aquilo. Tinham. Tem até uma possibilidade do excesso, de exação de... Tem previsão para isso, mas não acontece. Pô, mas será que não tinha que ter uma indenização? Ele não tinha que me indenizar? Eu fechei o meu negócio para pagar uma cobrança indevida aqui, eu quebrei. Acontece. Na prática, não existe condenação por isso no Brasil, lamentavelmente. Então, é comum quando a gente ganha, poxa, ganhei esse auto de infração. Bom, Marcelo, eu tive que demitir as pessoas até eu conseguir, agora ganhou, mas demorou 7 anos para eu ganhar. Eu quero uma indenização em cima do Estado. Naquela transparência que eu tenho que ter, assim, olha, para o meu bolso seria bom, você entraria com mais uma ação, mas não vamos ganhar. Então, no Brasil, não tem essa, na prática, na aplicação concreta, a cobrança de tributos indevidos não gera nenhuma punição para o Estado municipal. Agora, naquele processo em que eles me cobraram e eu ganhei, tem o que a gente chama de sucumbência. Tá. Certo? Então, por ter gerado aquele processo... Mas quantos que quebraram sem ter mas o a processo? sucumbência nada mais é do que você não vai ter o gasto, né? Assim, porque para quem não vai, entende, isso, vai devolver o gasto que eu tive para me defender naquele Isso. processo. E quem vai pagar? Quem gerou um processo indevido.
Ficaria pro Estado. Exatamente. E você consegue receber do Estado? Cara, essa é uma outra vergonha. Aqui eu vou fazer um desabafo, já que você perguntou. Você imagina o seguinte, que eu estou defendendo uma ação enorme, de uma responsabilidade. Uma ação de 5 milhões. Bom, pela lei, pelo Código de Processo Civil, tem que ser um percentual em cima disso, que varie tanto, 10% é o que seria o comum. O que o Poder Judiciário tem feito, ou parte do Poder Judiciário? Não. E aí é contra o Estado. Sim. Aí é contra o Estado. Aí fala, não. Então, eu tenho decisões de sucumbência, de honorários da sucumbência, de 0,002 do valor da ação. Não. Sim. E eu tenho uma aplicação. Não, mas ele fez só uma defesa. Olha, veja aqui, o processo durou, pouco importa, que durou 10, 12 anos. Vamos olhar no processo? Só tem 3 recursos. Pô, a OAB não tem simbolicamente uns valores pré-definidos? Tem, tem uma tabela, a OAB não entra como mas isso aí não é lei. Da OAB não é lei. Ela está ali como orientação. Sim. Só que existe lei, que é o Código de Processo. Sim. Que ali fala quais são os critérios, os percentuais que tem que ter de tanto a tanto em função da dificuldade. Porque é o seguinte, ali eu estou numa situação que eu ganhei uma ação de 5 milhões. E se eu tivesse perdido? Qual que é o meu grau de responsabilidade? E fazer a sustentação oral. E fazer a melhor defesa. E buscar... Então, isso hoje é algo que precisa ser revisto. Há um grande desrespeito à advocacia dentro do Poder Judiciário por parte de alguns jogadores, não ao Poder Judiciário como um todo, mas de alguns jogadores, desaplicando a lei do direito positivo para fazer uma jurisprudência que não tem o menor sentido, penalizando e desconsiderando todo o serviço que foi feito. E aí o exercício que eu ponho para fazer é, esses que decidem assim, eles quando se aposentarem, eles vão fazer o quê? Provavelmente eles vão advogar, né? É um caminho quase que natural, acontece. Mas será que muito. aí será que ele não vai querer justiça na hora dos honorários dele? Mas ele... não deixa. Não é por isso. É óbvio, né? Mas é a história do não semeie espinhos no caminho que você anda. Você pode ter que voltar pelo mesmo caminho. Perfeito.